Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos aprendendo no Evangelho de Lucas a acreditar na oração. Hoje nós vamos ler os versículos 9 a 12 do capítulo 11 de Lucas e o nosso tema hoje é Pode Confiar. A palavra de Deus diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir? Primeiro de tudo, peça. A Bíblia diz, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, pois todo o que pede, recebe. O texto está no imperativo. Peça é uma forma verbal em que está sendo dada uma ordem a ser obedecida. Orar não é apenas ficar contemplando a face de Deus, embora inclua isso também. Mas orar implica em pedir e pedir bem. A Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pode e deve pedir em sua oração. Pode, inclusive, pedir a Deus para te ensinar a orar melhor, pedir com sabedoria, pedir com bons propósitos. Diz que os nossos irmãos lá da China gastam boa parte do seu tempo de oração, que é bem maior do que o nosso tempo de oração aqui, pedindo a Deus que os ensine a orar mais e a orar melhor. Então, peça tudo que te causa ansiedade e goze a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Peça esperando resultados. Jesus disse, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Espere resultados da sua oração. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, diz, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Versículo 24, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Peça no nome de Jesus. O próprio Jesus afirmou, João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Peça de acordo com a vontade de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Peça também com o coração limpo. O Salmo 66, versículo 18, afirma: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Peça especificamente e receba o que você pediu. Pedir especificamente quer dizer que você deve ser claro nas suas intenções. Deve ser preciso naquilo que você está esperando que Deus faça em seu favor. Não faça orações simplesmente genéricas, gerais. Ah, Deus me abençoa. Ao final, Deus vai te abençoar, mas você não saberá quando foi que Ele respondeu sua oração, porque sua oração não tinha um objetivo específico. Diga qual bênção específica você está querendo que Deus derrame sobre a sua vida, porque a hora que Ele atender a sua oração, sua alegria será muito maior, sua gratidão será muito maior. Seja específico naquilo que você está querendo que Deus faça em seu favor. E busque. A Bíblia diz: pedi, batei, buscai. Busque. Por isso lhes digo, busquem e encontrarão, pois todo o que busca, encontra. Há algo que devemos buscar por orientação da Bíblia. Devemos buscar a Deus e seu poder. Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. O Salmo 105, versículo 4 diz: buscai ao Senhor e o seu poder. É verdade que nós devemos investir tempo precioso da nossa oração para buscar a face de Deus. Deus como pessoa, como um momento de comunhão. A oração deve ser assim. Mas também a Bíblia diz que nós devemos buscar o poder de Deus, o favor de Deus, as operações de Deus, as mãos de Deus. Não devemos ficar nem só pedindo favores, só pedindo as mãos, só pedindo o poder, mas também não devemos ficar só pedindo para ver a face. As duas coisas são orientação bíblica: buscar ao Senhor e buscar o seu poder, buscar ao Senhor e o seu agir extraordinário em nosso favor. Jeremias diz que Deus faz questão de se deixar ser encontrado por nós. Ele quer facilitar o nosso acesso à sua presença. Devemos também buscar os dons do Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, temos essa orientação. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Devemos buscar também o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia nos manda também bater. No texto que nós iniciamos a nossa leitura, versículo 9 diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será
dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Oportunidades extraordinárias estão aguardando aqueles que sabem bater na porta certa. A porta certa é a porta do céu. Bata na porta do céu através da oração. Deus te aguarda com a porta pronta para ser aberta para você. Bata na porta de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 13, temos uma história interessante. Naquela época, o vidente Anani, o profeta Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Aqui Deus está dizendo que esta escolha de pedir ajuda na porta errada, de bater na porta errada em busca de ajuda, foi uma escolha inapropriada e que teria consequências desagradáveis. Versículo 12 diz: no 30º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Quando nós não batemos na porta certa, não temos a resposta certa. Quando nós batemos na porta certa, temos a resposta certa. Asa tinha se esquecido de como buscar a presença do Senhor. 2 Reis, capítulo 1, versículo 15 a 17. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Aqui é o caso de um outro rei que foi buscar ajuda de um ídolo das nações vizinhas, ao invés de buscar a ajuda do Senhor, o Deus de Israel. E o profeta Elias lhe deu um recado: você bateu na porta errada e vai receber a resposta errada. Aprenda a bater na porta certa. Bata na porta certa e obtenha a resposta certa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ídolos. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus quer exclusividade na oração. Deus quer exclusividade na adoração. É a Ele que você deve se achegar. É a Ele que você deve pedir. Coisas boas você pode receber de Deus, que é bom. E até mesmo os pais da terra
que segundo Jesus são maus, sabem fazer coisas boas para os seus filhos, Deus, que é bom, sabe muito mais. Deus quer te dar mais do que coisas boas. Ele quer te dar uma pessoa. Ele quer te dar o seu Espírito Santo. Se você ainda não é convertido a Cristo, na sua experiência de conhecer o Senhor Jesus, você receberá a presença do Espírito Santo para habitar permanentemente em você. O Espírito Santo é dado como selo e como penhor da herança eterna àqueles que creem em Jesus Cristo. Ele é dado também como conselheiro. Você precisa conhecê-lo melhor. Se você já converteu-se a Jesus Cristo, o Espírito Santo te foi dado como selo e penhor, mas dado também como conselheiro. E como conselheiro, você precisa desenvolver mais intimidade com Deus, mais intimidade com Ele. Peça isso a Deus, peça ao Espírito Santo para que se relacione com você, te encha com o seu poder, te torne frutífero no ministério. Peça isso a Deus. Creia. Deus não vai te enganar. Não tenha medo de buscar intimidade com Deus, de buscar intimidade com o Espírito Santo, de receber os dons do Espírito Santo. Ele não é mau, ele é bom. Deus é bom. Confie na bondade de Deus. Entregue-se a um relacionamento profundo com Deus e com o Espírito Santo. Ele é perfeitamente bom. Creia na bondade de Deus e busque o poder do Espírito Santo. Creia na bondade de Deus e busque amizade com o Espírito Santo, seu conselheiro. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu creio que o Senhor é bom o tempo todo. Eu creio que o Senhor tem boas intenções para comigo, tem boas intenções também para com todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Aqueles que ainda não te conhecem, eu quero que o teu Espírito agora toque-os, gerando neles um desejo muito forte de se tornarem cristãos verdadeiros, nascidos de novo, e então dá-lhes o teu Espírito Santo agora, para que eles tenham um entendimento espiritual desvendado, aberto, para conhecer o Senhor Jesus, conhecer o seu perdão, conhecer o seu amor e se tornarem nova criatura. Dá-lhes também, Senhor Deus, o privilégio de desenvolver vida e intimidade com o Espírito Santo como conselheiro. Peço-te isso no nome de Jesus. Tenha uma excelente semana, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.